Hello, meu nome é Morena dos Anjos e esse é o Dicas, um canal para compartilhar com vocês minha paixão por obras de terror. Depois de uma semaninha aí sem vídeos, precisei fazer uma pequena pausa. Voltamos para falar dessa trilogia da Netflix que está sendo super comentada. Rua do Medo. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a parte 1, parte 2 e parte 3. Mas antes da gente começar, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like, isso é muito importante para divulgação. Ativa o sininho para o YouTube entender que você quer assistir os vídeos do Dicas e bora falar de terror. Daí assim, como é uma sequência, eu vou dar um geralzão, uma crítica, uma análise com a minha opinião, sem spoiler, e aí depois eu aviso e começo a contar a história corrida dos três. Então fica aí de boa que quando tiver spoilers eu vou avisar. Bom, Rua do Medo é uma série de filmes dirigida e co-escrita pela Leigh Janiak, baseada numa obra, na verdade em várias obras de mesmo nome, são livros, ao todo 51, do R.L. Stine. Os filmes entram na categoria do terror teen, reverenciando subgêneros clássicos do terror, principalmente os slasher ali dos anos 80 e 90. A história central gira em torno da cidade de Shadyside, que parece amaldiçoada, porque ao longo dos anos, uma pessoa, em determinado período lá, surta e começa a matar uma galera. Daí a lenda local culpa uma suposta bruxa chamada Sarah Fear, que foi enforcada lá e praguejou geral. Então, durante o filme, a gente vê os desdobramentos dessa maldição. O primeiro mostra acontecimentos em 1994, o segundo em 1978 e o terceiro vai lá para 1666. Eu vi muitas críticas positivas, num geral tá todo mundo falando bem. Confesso e já adianto para vocês que eu não me apaixonei pela trilogia, na verdade eu só gostei mesmo do segundo filme. O primeiro eu assisti, daí eu achei um pouco chato, não fiquei muito empolgada para os próximos, porque assim, ele tem muitas referências, a filmes clássicos. E eu tinha há pouco tempo assistido Terror nos Bastidores, que eu já fiz vídeo aqui. E os dois têm essa coisa de homenagear, mas de forma cômica. E como eu gostei muito de Terror nos Bastidores, eu acho que eles fazem isso muito bem, ainda que mais exagerado, minou um pouco a minha experiência com o primeiro filme de Rua do Medo. Não acho ele ruim, tá? Não é isso. Eu só achei ele um pouco chato mesmo. E o terceiro, eu gosto muito de folk horror. Acho que eles mandaram bem nessa pegada. Mas achei legal, assim, é que o 2 eu gostei bastante mesmo. Morena, sua chata, tá todo mundo falando bem dos filmes e aí tu vem aqui dizer que não gostou muito. Não, mas sério, num todo, a proposta funciona e a produção é muito boa. A diretora soube jogar com o estilo slasher de forma moderna, ainda que bastante sombria. Nós temos jogos de luz e sombra muito interessantes, principalmente a primeira cena do primeiro filme lá no shopping. E a trilha sonora é ótima, super bem ambientada, principalmente no filme 2. Uma coisa muito legal é que, embora ele tenha essa pegada teen, de It, Stranger Things, por exemplo, o gore, ele aparece pesado e é uma coisa que te surpreende porque você não tá esperando. De verdade, a primeira vez que uma cena assim mais tensa apareceu, eu fiquei, tá, ok. O elenco manda bem, a personagem da Kiana Madeira, a principal, que é a Dina, me irrita um pouco, mas também temos outros muito carismáticos, como o personagem Josh, interpretado pelo Benjamin Flores. Nós não temos muitos rostos conhecidos, a não ser o da série Sync, que aparece no segundo filme, e eu acho isso legal, porque se tu pensar nos filmes slasher, lá dos anos 80, por exemplo, alguns atores que hoje são muito conhecidos, muito mesmo, lá foram, sei lá, um dos seus primeiros trabalhos, como é o caso do Kevin Bacon em Sexta-feira 13 e o Johnny Depp em A Hora do Pesadelo. Então, na minha percepção, faz sentido não ter uma galera conhecida, principalmente em se tratando de um elenco jovem. Ainda falando em personagem e história, tem essa coisa meio chatinha, que é o relacionamento amoroso, um aqui, um ali. Vocês sabem que eu sempre critico quando isso aparece de forma exagerada, mas aqui, de novo, como são jovens e adolescente é tudo meio exagerado, tudo meio intenso, eu dou um desconto. Um outro ponto legal é que os três filmes são de fato interligados, um começa da onde o outro termina, então nós temos uma grande história dividida em três. E assim como eu comentei quando falamos lá de Sobrenatural, Insidious, eu acho isso muito bom. Bom, tanto quanto a produção da película em si, a pós-produção, o trabalho de marketing visual veio pesado e é muito bem feito, muito bonito. Os flyers são chamativos, os teasers te instigam a assistir
Nossa, um trava-línguas, né? Os teasers te instigam a assistir, ou seja, o trabalho em cima da trilogia foi sério, foi forte e eu admiro isso. Enquanto história, eu achei um pouco fraca, essa coisa de adolescente me irrita um pouco, mas no geral o saldo é bastante positivo sim. A diretora já expressou interesse em expandir, lógico, e ela quer fazer alguma coisa ali ambientalizada em 1950. Rua do Medo, as 3 partes, tá na Netflix. Look, some gal killed a bunch of people at the mall last night. Holy shit. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a história desses filmes, então haverá spoilers, eu sugiro você pausar o vídeo, assistir eles e voltar aqui depois, mas se quiser continuar, fica à vontade. Rua do Medo, 1994, parte 1, é uma nítida referência ali aos slasher dos anos 90, principalmente Pânico. A primeira cena se passa dentro de um shopping em que um cara vestido ali com uma roupa de caveira ataca uma menina e mata várias outras pessoas também na hora que o shopping tá fechando. Os policiais chegam, matam o guri e aí nós temos essa introdução mostrando que Shadyside parece ser de fato amaldiçoada. Bom, daí a gente conhece a personagem que seria a principal, digamos assim, que é a Dina, e o seu irmão mais novo, o Josh. Tá todo mundo comentando sobre esse assassinato, dizendo que a bruxa, né, a maldição da bruxa Sarah Fier voltou, e à noite, em homenagem às vítimas do shopping, eles vão fazer aquela coisa de acender velas, né, um ritual ali de celebração à vida, em memória deles, na cidade vizinha que é Sunnydale, e essa cidade é o oposto de Shadyside. Tudo lá dá certo, as pessoas são bem-sucedidas, nada acontece de errado. Existe uma rivalidade muito forte entre essas duas cidades, principalmente entre os adolescentes. Tem uma questão amorosa entre a Dina e a sua namorada Sam, que agora tá morando em Sunnydale, se eu não me engano. Tem uma briga generalizada e na hora que a galera tá voltando pra Shadyside, eles estão dentro de um ônibus, vem uns garotos de Sunnydale junto com a Sam, a namorada da Dina, de carro atrás pra encher o saco. A Dina enlouquece, o nariz dela começa a sangrar e ela joga pela porta de trás do ônibus um cooler e isso provoca um acidente. O carro vai pro meio da floresta e a Sam sai de dentro dele ali toda ruim, né, coitada, com o nariz sangrando também, e ela coloca a mão suja de sangue na terra, e aí nós temos várias visões rápidas do que parece ser alguma coisa que aconteceu ali, provavelmente envolvendo a tal da bruxa. A polícia chega, eles não dão parte, enfim, vai cada um para suas casas. Daí aquele cara vestido de caveira, alguém, né, outra pessoa, lógico, porque ele morreu, tá circulando, cercando a casa da Dina e ela acha que é o namorado novo da Sam. Daí ela e os 2 amigos, a Katie e o Simon é um personagem muito divertido. Vão até a emergência para falar com a Sam e a Dina questiona ela que tem um namoradinho, tá, né, tentando me intimidar. E aí o guri aparece ali, porém assim como ele aparece, ele é esfaqueado pelo cara vestido de caveira. Correria e no final das contas a máscara cai e ainda é aquele guri que foi baleado, inclusive ele tá com um furo na testa do tiro. A Dina vê aquilo, se apavora, eles correm pra delegacia, lógico, ninguém acredita, ela consegue pegar uma arma, e enquanto isso, lá na rua, vem vindo uma garota cantando com uma navalha de barba e ataca o Simon. A Dina atira nela, mas a mulher não morre. Voltando pra casa, o gurizinho mais novo, o Josh, se dá conta que essa menina que veio cantando, que tentou atacar o Simon, é a tal da Ruby Lane. Ela foi uma das pessoas que surtou ao longo dos anos e matou geral com a sua navalha e se matou depois. Eles falam sobre os diversos moradores que fizeram isso ao longo dos anos, e o primeiro foi lá em 1666, o pastor Cyrus Miller. 1666 foi o ano em que a Sarah Fier foi enforcada. A Sam se dá conta que quando ela botou a mão na terra lá na hora do acidente, ela viu a bruxa, eles voltam até o lugar e encontram os ossos dela lá. Porém, nesse momento chega um outro ex-assassino, né, que matou lá os seus amiguinhos num acampamento. Ele usa uma camisa xadrez, um saco na cabeça e uma machadinha. Outros assassinos dos outros anos vão surgindo também e eles se dão conta de que eles estão atrás do sangue da Sam, porque foi, né, o sangue dela que encostou nos ossos lá da bruxa. Eles vão pra escola, montam uma armadilha, tocam fogo em todo mundo, mas aquilo não adianta porque os bichos queimam e depois revivem. Come back from that motherfucker. O Josh, que é muito sagaz, vê nas reportagens que teve uma sobrevivente. Ela viu a bruxa e mesmo assim sobreviveu. Mas o que aconteceu? Primeiro ela morreu e alguém trouxe ela à vida. Ou seja, vamos fazer isso com a Sam, que aí a gente vai salvar ela. Eles vão tudo pro mercado, que a ideia é matar a guria com uma overdose, depois reanimar ela. Porém os bichos chegam, é aquela loucura. A Katie, né, uma das amigas,
é morta de uma forma que foi o primeiro choque que eu falei pra vocês, que eu pensei, nossa, um dos assassinos passa ela naqueles cortador de carne, a cabeça, sabe? E mostra. O Simon leva uma machadinha na cabeça, mas nesse meio tempo a Dina consegue matar a Sam e aí os bichos tudo desaparecem. Ela reanima e parece que tá tudo bem, voltando ao normal. Porém, na casa dela, ela recebe uma ligação, porque antes eles tinham tentado contatar aquela mulher que parece que foi uma sobrevivente e ela não atendeu. E agora ela liga pra Dina e fala que aquilo não acabou. Nesse momento chega a Sam e ataca a Dina, ela tá transtornada. Hello? It's not over. Tô passando super por cima da história, porque se você tá aqui, provavelmente já assistiu. E se você não viu ainda, quer saber mais ou menos como funciona. Mas é lógico que os detalhes, o visual é muito mais interessante você assistir as obras. Bom, vamos lá. Rua do Medo, 1978, parte 2. É uma referência agora aos slasher ali do final dos anos 70, início dos anos 80. Porque ele vai rolar, sua maior parte, num acampamento. Acampamento, década de 80, sim, referência aí a Sexta-feira 13. Tá, ele começa em 1994 na casa da mulher que sobreviveu. Ela é a C. Berman. A gente vê que ela tá bem nervosa, ela fica ressabiada e ela recebe um bilhete que o delegado Nick Good coloca pra ela, passa pela porta lá no primeiro filme dizendo que tá tudo voltando, tá tudo acontecendo de novo. A Dina e o Josh chegam na casa dessa mulher com a Sam presa no porta-malas e a C. Berman começa a contar o que rolou com ela lá em 1978 no acampamento Nightwing. Começa o flashback e nós temos duas irmãs, a Zig Berman, que é mais nova e ela é daquelas terríveis, e a Cindy Berman, que ela é a instrutora certinha do acampamento. Nós vemos o Nick Good, que é o delegado em 1994, aqui novinho, também instrutor do acampamento, e ele e a Zig têm um início de relacionamento amoroso ali. A enfermeira do lugar é a mãe da Ruby Lane, aquela personagem que canta e mata todo mundo com a sua navalha, que também surtou em Shadyside. Aqui a tragédia meio que recente tinha acontecido, e essa mulher tá bem surtada, e ela tá lendo sobre bruxaria, porque ela acha que alguma coisa não tá certa e a filha dela não surtou assim do nada. Porém, o que acontece? A enfermeira ataca o Tommy, o namorado da Cindy, e ela diz: o teu nome tá na parede, então tu vai morrer essa noite de um jeito ou de outro. Ninguém entende o que aconteceu, mas a partir daí o guri, coitado, fica todo errado, né? Afinal de contas, tentaram matar ele. À noite vai rolar a Guerra das Cores, que é Sunnydale versus Shadyside, numa brincadeira, uma gincana ali de acampamento mesmo. Falei pra vocês que a trilha, principalmente desse filme aqui, é muito legal. Mas aí começa a tocar Carry On Wayward Son, que, gente, é Supernatural, né? Eu não consigo aparecer. Ela começou a tocar, eu já tava esperando o Sam e o Jim chegar. Mas beleza, vamos continuar. A Cindy e o Tommy vão até a enfermaria para ver se eles descobrem por que a enfermeira enlouqueceu daquele jeito e encontram um caderno. Ali ela escrevia sobre a bruxa e tem um mapa. Aquele acampamento foi construído em cima do que era o loteamento de 1666. Daí tem outros dois instrutores que são daqueles loucões, o Arne e a Alice. Eles pegam o caderno e saem correndo para ir na tal da casa da bruxa que tá marcado lá. A Cindy e o Tommy vão atrás e os quatro encontram tipo um porão feito de pedras. Eles entram e lá no chão tem uma marcação que é a tal da marcação da bruxa, igual tava no caderno. Na parede tá ali marcado o nome de todas as pessoas que surtaram em Shadyside e mataram alguém. Porém, lá embaixo tá o nome do Tommy. É aí que ele, que já tava estranho, pega um machado que tinha ali e abre a cabeça do Arne. A Cindy e a Alice veem aquilo, correm por uma passagem que desmorona e o Tommy consegue sair lá de dentro e elas ficam presas. Nessa caverna, digamos assim, elas encontram uma coisa nojenta no chão que tá pulsando. A Alice bota a mão naquilo, qual a ideia, né, de botar a mão naquele negócio podre, e tem várias visões de pessoas que morreram. Enquanto isso, no acampamento já rolou o assassinato de umas crianças lá. Todo mundo tá dentro de uma casa, né, pra ficar protegido, mas daí a Zig lembra de uma guria que ficava sempre incomodando ela, daquelas valentonas, que ela e o Nick trancaram no banheiro, e aí ela vai lá pra destrancar a guria, tirar ela de lá. O banheiro fica em cima da caverna desse subterrâneo, e pelo buraco da privada, ela vê ali a Cindy e a Alice. Elas estão tentando subir, mas aí o Tommy chega, correria generalizada, luta pra cá, luta pra lá. E aí quando o Tommy consegue pegar a Zig, eles já estão dentro de uma outra casa lá, pra
se defender, ela coloca um saco de batata na cabeça dele. E aí sim, né? Sexta-feira 13, parte 2, o Jason lá com um saco na cabeça antes de ter a sua máscara. A Cindy consegue sair lá de baixo e mata o Tommy, salvando a irmã. A Alice, por sua vez, encontrou lá a ossada da mão perdida da Sarah Fier, porque assim, em tese, a maldição pararia se eles conseguissem enterrar a mão da mulher que foi perdida junto com o corpo dela. Porém, cai sangue da Zig nos ossos e aí daquele troço pulsante lá embaixo, nojento, começam a sair os outros assassinos. O Tommy volta à vida, mata a Alice e a Cindy e a Zig começam a correr para debaixo da árvore em que a Sarah foi enforcada lá em 1666 e onde estaria o corpo dela enterrado para juntar, né, uma coisa com a outra e acabar com tudo. Porém, vem vindo a galera de todos os lados e pegam elas, e aí é uma cena, assim, bem pesada, porque elas estão sendo mortas, esfaqueadas, enfim, e tá ali aquela cena meio que em câmera lenta, elas se olhando e falando uma com a outra, é tenso. Os bichos desaparecem, elas já estão mortas, mas aí o Nick chega e consegue reanimar a Zig. O nome real dela é Christine, por isso C. Berman. Então aquela pessoa lá de 1994 que eles veem que sobreviveu não era Cindy como a gente estava achando desde o início. Voltamos agora para 1994. O Josh e a Dina contam para Zig que encontraram a ossada, né, o corpo todo. Vão até o shopping, que é onde tá a árvore ainda lá de pé e onde ficou a ossada da mão enterrada. Pegam e na hora que a Dina junta as duas coisas, ela tem uma visão dela mesma sendo a Sarah Fier. Eu acho que esse segundo filme foi o que melhor conseguiu captar a energia, né, a ideia dos filmes mais antigos, então lá da década de 80. For Shady Side. Rua do Medo, 1666, parte 3. É um folk horror, então a gente vê muito da bruxa ali. Ele começa do exato ponto em que o segundo filme terminou e agora a Dina tá no corpo da Sarah e nós vamos vivenciar o que aconteceu de fato. Então se passa ali naquele loteamento onde Shady Side foi construída. Nós temos os atores dos outros filmes aqui interpretando outros personagens, o que é uma coisa bem legal. Lembra da Sam, a namorada da Dina? Aqui ela é a Hannah, filha do pastor, e ela e a Sarah são apaixonadas uma pela outra. A gente vê aquilo, mas imagina, né? Século 17 era bruxaria na certa. No meio da floresta, que fica isolada, tem a casa da viúva, né? Uma mulher que perdeu o marido, então ela tinha que ficar isolada do loteamento. Os jovens vão ali, né, pra encher o saco, como sempre, e vem um livro que é de bruxaria. A viúva aparece, espanta eles, enfim. À noite tem uma festa em volta da fogueira. A Sarah e a Hannah vão pro meio lá da floresta, começam a se beijar. A gente vê que alguém tá observando elas se dão conta e saem correndo. Porém, quando elas saem correndo, elas se beijam, né, em outro momento. E aí, um cara do loteamento, que é insuportável, um nojento, vê aquilo e no dia seguinte conta pra geral. Porém, o que acontece também naquele outro dia? O pastor tá transtornado. Ele se tranca dentro da igreja com todas as crianças, né, a galerinha mais jovem do loteamento, mata todos, tira os olhos das crianças e tira os próprios olhos. O Solomon, que é assim o melhor amigo da Sarah, e ele vive isolado porque perdeu, se não me engano, a esposa e o filho, mata o pastor porque o pastor tá enlouquecido e vai matar mais gente. E junto a isso, a comida tá toda apodrecendo, os animais estão enlouquecendo, a água já tá contaminada. Então assim, a comunidade se reúne porque aquilo ali é feitiçaria, é bruxaria, eles precisam achar os culpados. E aí o que acontece? Começam a falar que, lógico, as bruxas são a Sarah e a Hannah. Começa a correria, eles conseguem capturar a Hannah e a Sarah foge, vai até a casa da viúva porque ela pensa assim: vocês querem uma bruxa? Então eu vou pegar o livro e vocês vão ter bruxaria. Mas daí ela chega lá, a mulher tá morta e o livro sumiu. Ela corre pra casa do amigo, do Solomon, ele acredita nela, mas aí os caras estão chegando, ela tem que se esconder e entra num armário. Porém, esse armário vai pro subterrâneo, onde tá lá a marcação da bruxa no chão e nome do Cyrus Miller, o pastor, na parede. Ou seja, foi o Solomon que matou a viúva, roubou o livro e vamos brincar de bruxaria. E assim, na verdade, não é bruxaria, né? Porque ele fez um pacto com o diabo. Enfim, a Sarah fica enlouquecida com aquilo, ele tá bem surtado, começam a lutar. Nessa luta,
ele acaba arrancando a mão dela fora e fica lá embaixo, mas ele consegue capturar ela, leva pro loteamento e diz, ó, tá aqui a bruxa, peguei pra vocês. As duas vão ser enforcadas, mas aí a Sarah fala, não, fui eu deitei com o diabo, eu seduzi a Hannah, eu seduzi o pastor, pra livrar a outra, e consegue, a guria tá livre, mas tá lá chorando, dizendo que não, que é mentira, enfim. E antes da Sarah ser enforcada, ela amaldiçoa o Solomon e ela diz que a verdade vai perseguir ele. The truth shall be your curse. Depois que ela morre, eles a enterram ali mesmo embaixo da árvore, mas os amigos, em apoio, né, em solidariedade ali a ela, tiram o corpo dela dali e enterram em outro lugar pra ninguém encontrar e ninguém incomodar ela no seu túmulo. Por isso, aquele desencontro dos ossos, enfim. Aí tem um detalhe, qual é o sobrenome do Solomon? Good. Ou seja, o Nick Good, o delegado, é um descendente do cara. Voltamos para 1994, a Dina conta a visão que teve e ele se dão conta de que sim, o culpado daquilo deve ser o Nick. Porque desde lá do Solomon, toda a geração dos Good faz um pacto, bota um nome na parede em troca do quê? De Sunnydale prosperar, eles colocam o nome de Shadyside lá nas trevas. Não só Sunnydale, né? Mas enfim, os Good no geral. Daí assim, vai mostrando os Good, né? De geração em geração fazendo aquilo. Porém, lá em 1978, foi o Nick que colocou o nome do Tommy na parede pra ele começar a matar geral. E aí foi ele que colocou o nome do guri lá vestido de caveira também agora em 1994. Então, o Nick fez 2 vezes, achei isso um pouco confuso, mas enfim. Beleza, o que eles têm que fazer agora? Matar um delegado. É introduzido um outro personagem, que é o Martin, que aparece lá no primeiro filme, que é um outro alívio cômico e ele é muito bom. Pra ajudar a Dina, o Josh e a Ziggy, eles vão pro shopping e fazem uma armadilha. E, gente, essa parte me irrita um pouco porque é muito sem noção, muito mirabolante e muito debochada ao mesmo tempo. Mas tá, vocês lembram daquela função do sangue, né, do primeiro filme, que os assassinos estavam atrás do sangue da Sam. Agora eles estão atrás do sangue da Dina. Ah, só um parênteses, tá? Enquanto tudo isso tá rolando, a Sam tá lá presa porque ela tá transtornada e a ideia é que a maldição se acabe e a guria volte ao normal. Então esse negócio do sangue, eles misturam o sangue dela com uns negócios lá, umas tinta neon, colocam naquelas arminhas de água. A ideia é sujar o Nick com todo aquele sangue, numa referência nítida a Carrie, eles falam isso, pros assassinos irem todos pra cima dele. Mas não dá muito certo, ele consegue fugir, vai lá pro subterrâneo. A Dina vai atrás, no meio da luta, ela coloca a mão dele naquele troço nojento, pulsante, que ainda tá lá. E ele tem uma visão de todos os assassinatos. Ele fica lá muito doido e a Dina consegue matar ele. Fim da maldição. As coisas vão voltando ao normal. Shadyside passa a se dar bem na vida agora. Sunnydale, umas coisas estranhas começam a acontecer lá, né? Porque, né, vamos equilibrar. Mas aí no finalzinho do filme nós vemos o quê? Uma mão, né, pegando o livro que tava lá como evidência do crime pra polícia, no lugar em que ficava a marca da bruxa. Gente, não tenho dúvidas de que vai ter mais coisa, a diretora já falou o que quer, a trilogia foi um sucesso, a Netflix não é boba nem nada. Como eu falei, o segundo filme é o que pra mim consegue retratar melhor essa ideia que eles tiveram de fazer uma homenagem a filmes antigos. A história central tem uns furinhos, é meio fraca, mas funciona, né? A proposta funciona. Eu sei que muita gente se divertiu assistindo, eu me diverti também, eu acho que quando você vai assistir um filme, você tem que entender a proposta dele e se jogar. Não adianta ver um terror teen e querer esperar uma coisa super séria, porque não vai funcionar. Assim como ver, sei lá, a Bruxa e Hereditário e querer um alívio cômico no meio. Enfim, o que vocês acharam da trilogia Rua do Medo? Qual filme vocês gostaram mais e menos? Deixem aí nos comentários, me sigam lá no Instagram, @morena_dos_anjos, Dicas dos Anjos Oficial também. Muito obrigada por terem assistido até aqui e até a próxima.